Boa tarde, pessoal. São 14 horas e 4 minutos do dia 15 de outubro de 2020. Bem-vindos a mais uma atividade da Escola Superior de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o Cadu, diretor da escola. Hoje o tema é Democracia Digital, Transparência e Desinformação. Recados. Primeiro, quem nos assiste pelo YouTube e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Segundo, no chat se pode fazer questionamentos aos nossos debatedores. Como mediador, temos o coordenador de comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Marcos Rolim. Boa tarde, Rolim. Oi, Cadu, tudo bem? Tudo. E os convidados são Marco Aurélio Rudiger. Boa tarde, Marco. Boa tarde, tudo bem com você? Tudo. E Amaro Grassi. Boa tarde, Amaro. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Como estamos em tempos de pandemia, passo agora os números referentes ao dia de ontem. Mundo, Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Mundo. Casos, 38.599.508. Óbitos, 1.093.548. Brasil, casos, 5.140.863. Óbitos, 151.747. Rio Grande do Sul, casos, 216.932. Óbitos, 5.237. Porto Alegre, casos, 39.000. Óbitos, 1.146. Os números crescem a cada semana. Semana passada a gente não teve a nossa atividade aqui em função do evento de gestão de pessoas, que foi um evento nacional, daí eu não dei os números. E cada semana que passa é mais alarmante e preocupante, na minha opinião. Mas estamos aqui para tratar da democracia digital, transparência e desinformação. Então, com a palavra, Marcos Rolim. Oi, Cadu. Quero saudar os participantes que nos acompanham nessa atividade do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecer a presença dos nossos convidados, que se dispuseram a participar, abrindo mão do seu tempo, para nos ajudar a pensar esses temas tão importantes como a democracia digital, a transparência e a desinformação. Aqueles que desejarem acompanhar, que estão acompanhando e querem mandar perguntas para os nossos convidados, poderão fazê-lo pelo chat. No final, no tempo disponível, nós vamos ver com a produção pelo menos algumas perguntas para que eles possam respondê-las, Antes de passar a palavra aos nossos convidados, Cadu, eu quero registrar em nome do tribunal a nossa homenagem aos professores por esse dia 15 de outubro, que nós tenhamos a chance ainda de ver a atividade do magistério sendo, de fato, valorizada e respeitada no Brasil. Vamos passar direto, então, a palavra ao doutor Marco Aurélio Rudiger. Ele é doutor em Sociologia e diretor de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Em 2019, foi especialista convidado pela CPMI das Fake News do Congresso Nacional, quando apresentou a avaliação sobre o debate nas redes e problemas de desinformação no cenário político virtual do Brasil. É também membro de diversos conselhos, dentre os quais a Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral, da Social Science One, seção da América Latina, e da Design for Democracy Coalition, grupo que reúne organizações internacionais comprometidas com a democratização da tecnologia a partir do National Democratic Institute de Washington, D.C. Doutor Marco Aurélio, a palavra é sua pelos próximos 20 minutos. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer aí ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, estado que da onde minha família veio, para o Rio de Janeiro. Então, eu tenho um lado gaúcho, assim,
que muito me orgulha, ao presidente Chilak também, enfim, fez esse convite tão generoso da nossa participação, e aos demais participantes aqui, enfim, o Carlos Eduardo, o Rolim, o Amaro Graça, que trabalha comigo, enfim, e os demais. Eu queria começar dizendo assim que, e eu tenho repetido isso em alguns seminários que eu tenho tido oportunidade de ter voz, né, durante esse período, principalmente esse período da pandemia, né, que eu acho que foi um período, nesse sentido, digamos assim, até um tanto quanto rico, porque as pessoas passaram a exercer muito mais essa possibilidade de encontros, ainda que virtuais, mas de debates sucessivos, né? Eu acho que isso é uma ansiedade geral da sociedade, de fazer uma reflexão não só sobre sua travessia durante esse processo assustador da pandemia, mas, ao mesmo tempo, de reflexão crítica sobre a própria sociedade brasileira, como ela está lidando com a pandemia, como ela está lidando com a circulação de informações sobre a pandemia e sobre as políticas públicas como um todo. Um ponto interessante da gente ter, inicial, é que, apesar de todo o discurso que foi, digamos assim, vitorioso até em 2019, de diminuição do Estado, pró-mercado, etc. Nada que eu seja contra, de fato, mas o ponto é que o Estado, assim, ele mostra sua pertinência e sua significância quando ele é chamado para atuar na questão da pandemia, né? Então, isso eu acho que foi um ponto importante. A pandemia ela traz à tona, ela bota em carne viva a necessidade do Estado, né? Enfim, nós fora toda a necessária reengenharia desse Estado que a gente tem hoje aqui, principalmente no Brasil, que não faz as entregas que deveria fazer, né, que é um Estado que consome muito, entrega pouco, a gente sabe disso, né, comparado com qualquer país padrão OCDE, digamos assim, né? Mas o fato é que o Estado ele vem com uma magnitude, vem com uma importância bastante forte, né? Ou seja, sem eles, sem o Estado, não há coordenação. E é interessante que a gente vê que nos países em que houve uma presença mais estruturada, mais organizada, mais atuante e mais transparente do Estado dentro desse processo, foram os países que conseguiram lidar melhor com a pandemia, né? E quando a gente vê uma situação ao contrário, a pandemia tem durado mais, tem tido sequelas e tem tido maiores problemas. O caso do Brasil é óbvio, é notório, né? Até pela nossa posição no triste ranking da pandemia, mas também Estados Unidos e outros países. Muito bem. A questão toda, e aqui é disso que se trata, né, que é a relação do mundo digital e da sociedade digital dentro de um contexto em que o Estado ele retorna com força, né, porém a sociedade fica encurralada na economia, nas suas idiosincrasias não resolvidas, e somado a todos esses problemas, um outro problema que se evidencia, que é uma enorme disparidade entre as pessoas que têm acesso à informação digital, ao mundo digital, e podem estar tendo essa conversa, participando dessa conversa, e aqueles que não têm. Isso é muito dramático no caso da educação, por exemplo. No caso das crianças, a gente vê crianças, escolas públicas, em geral, não estão equipadas, e sequer os professores foram, digamos assim, devidamente treinados para essa nova realidade. O investimento necessário não foi feito, digamos assim, visando esse futuro, né? Eu poderia até falar da grade curricular, acho que eu vou falar disso depois um pouco, mas o ponto central é que a disparidade entre aqueles que têm acesso e os que não têm acesso, aos que podem ter informação, aqueles que não podem ter informação, aqueles que se expõem, aqueles que não se expõem, etc., é muito grande, ficou muito evidente nesse processo. Então, a gente volta lá no início das relações da democracia digital. A expectativa que havia era de um mundo, de uma utopia, em que a possibilidade de trânsitos de informação e de
circulação da informação e de construção de consensos e de políticas e discussão das políticas públicas e de seu impacto, etc., eram questões que eram dadas como certo. A tecnologia viria para responder a isso tudo e possibilitaria à sociedade a ter uma participação enorme, não na política, nas discussões da sociedade em geral, nos grandes debates, nas pautas, etc., e na convivência entre as pessoas. E o que a gente viu nos últimos anos foi justamente o contrário, a tecnologia jogando muito contra essas coisas todas, né? Jogando muito contra a democracia, pela desinformação, ela atravessando e influindo numa visão até, num processo distópico, né, em que há uma fragilização das instituições, ao uso das redes para deformar o debate público, para enganar, para subestimar, por exemplo, a pandemia, entre outras coisas. Então, a gente vive um momento eu diria assim, por um lado, é um momento excitante em que a gente está vendo que essas tecnologias podem nos ajudar a responder a questões que são centrais, mas, ao mesmo tempo, é extremamente preocupante porque o uso dessas tecnologias pode justamente promover uma desconstrução daquilo que esse país levou 30 anos buscando construir, que no mundo inteiro democrático tenta se preservar, que é as relações institucionais, é o equilíbrio entre os poderes, é a possibilidade de transparência e controle, é uma voz para a sociedade civil. Então, a gente está diante, digamos assim, no meu entender, dessa situação, e isso é o fator, digamos assim, hoje, que eu acho que mais preocupa a mim e provavelmente a equipe de pesquisadores que eu tenho a honra de estar trabalhando em conjunto na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, a questão trazendo para os tribunais de contas e para a gestão pública de forma mais central e mais dura, né, me parece, por exemplo, e isso aqui fica até como uma provocação positiva, né, que é muito importante o papel dos tribunais de contas nesse processo. Mas esse papel ele tem que fazer uma caminhada crescente em olhar não só a eficiência do uso do recurso e a correção do uso do recurso público de forma, digamos assim, da norma, né? Mas olhar também a eficacidade do uso do recurso público, né? E aí eu puxo aqui para terminar essa minha primeira intervenção, né, 2 exemplos do que seria a eficacidade. Não basta apenas gastar na educação. A gente tem que entender que tipo de gasto de educação a gente está fazendo. Então, um dos maiores problemas que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil é um país com 13 milhões de desempregados, né? A grade curricular que a gente tem hoje no ensino fundamental, no ensino médio, corresponde a preparar os jovens para o mundo que está chegando e para os empregos que estão vindo? Me parece que não. Me parece que existe um déficit gigantesco de investimento para isso, né, que mude as grades curriculares, que invista nos professores, na capacitação dos professores dentro dessa nova dinâmica virtual, né, e que os alunos também tenham os meios que possam utilizar, porque não é possível que alunos de escolas particulares tenham uma relação com todas as tecnologias e com todos os acessos possíveis, e os alunos da rede pública não têm. Então, isso é uma questão para mim. Isso é um exemplo de como eu acho que deveria se olhar o gasto em educação, não só pelo gasto em si, em termos da correção do uso desse recurso, mas da eficácia desse recurso em relação ao cenário que a gente está vivendo hoje, que vai ser o cenário daqui para frente, né? A outra coisa, eu acho que é uma evolução necessária em termos de eficacidade seria, por exemplo, nós imaginarmos como o governo informa e de que forma ele informa. Então, se a gente olha, em geral, as áreas de comunicação do governo, né, elas fazem propaganda, marketing do governo, mas como é que funciona a informação e a relação da informação com a sociedade,
para ela se organizar, para se mobilizar, para ela se proteger. Então, são questões que eu acho que estão ainda muito em aberto e que eu acho que os tribunais de contas têm um papel importante, né? E para nos ajudar a atravessar, digamos assim, esse deserto, esse vale das sombras que nós estamos atravessando nesse momento e que vai lá no final não retornar para o que a gente tinha anteriormente, mas vai nos levar a uma outra situação, de uma mudança profunda do uso da tecnologia nas relações sociais, em questões de transporte público, transporte de massa, a educação. Então, aquele mundo que a gente viveu antes da pandemia, dificilmente voltaremos para aquilo. Eu acho que a grande questão que eu posso deixar nessa minha primeira intervenção é como nos prepararmos e como orientar e dar transparência para a sociedade, mas orientar também os governantes na utilização mais eficaz do recurso para o mundo que está chegando. Eu acho que essa é uma questão central que deve ser pensada e debatida no Brasil. O Brasil não é um país pobre. Para mim, o Brasil é um país rico, mas é um país extremamente desigual e que não se tem visão estratégica alguma do uso do recurso para o século XXI. Em geral, nossos gestores pensam ainda com a cabeça do século XX. E aí eu acho que a gente tem um problema muito grande. Quando eu vejo assim, só para encerrar, eu vejo algumas figuras públicas importantes falando muito sobre segurança nacional, etc. Eu acho que o maior desafio à segurança nacional é justamente a incapacidade da gente educar a nossa população para o século XXI. Coisa que a Coreia fez, coisa que a China fez, coisa que outros países fizeram. Infelizmente, nós ainda estamos pensando no século passado. Obrigado. Muito bem. Obrigado pela sua exposição, doutor Marco Aurélio, que chamou atenção para temas que são desafios para todos nós, especialmente também para os órgãos de controle, né? Vamos retomar isso seguramente depois na discussão. Vamos passar agora, então, para o nosso próximo convidado, que é Amaro Grassi. Ele é coordenador da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, com foco na área de Política, Comunicação e Internet. Está fazendo seu doutorado em Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, é mestre em Sociologia, também pelo ISP, da UERJ, e bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui é a nossa URGS. Mestre Amaro Grassi, a palavra é sua pelos próximos 20 minutos. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos, né, mais uma vez. Obrigado, agradecer ao presidente Estilac Xavier, ao Rolim, ao Cadu, né, e ao Marco, com quem eu trabalho aqui, né, diariamente, e também todos que nos acompanham aqui nesse debate. Agradeço muito a oportunidade, o espaço, para tratar de um tema tão importante como esse que nos traz aqui, né. Eu já digo que em alguns momentos a gente pode soar um pouco repetitivo, né? Eu e o Marco, justamente porque a gente trabalha em conjunto aí em tantos projetos, né, Marco? Eu vou tentar, então, abordar algumas questões complementares aí ao que o Marco trouxe, e eu queria chamar a atenção, primeiramente, justamente para essa ideia, né, que compõe o nome do evento, a ideia de democracia digital, né, porque essa tem sido uma das nossas principais preocupações na FGV-DAP, nosso centro de pesquisa, em termos de pesquisa, de desenho e desenvolvimento de projetos, de buscar o impacto público, né, influenciar positivamente o debate sobre esse tema mais amplo. E eu gosto desse termo porque ele dá uma ideia, da dimensão que o ambiente digital adquiriu nesses últimos anos, né? Isso no mundo inteiro, né? E obviamente, no nosso país, de uma forma mais próxima de todos nós aqui, mas é um fenômeno, sem dúvida, global e que não faz mais sentido a gente separar o mundo, como se fazia antigamente, ou se faz ainda em alguma medida hoje, né, entre o online e o offline. Né? Na verdade, hoje a gente vive uma simbiose entre esses ambientes, uma interconexão entre esses dois espaços que é permanente e muito complexa, né, e coloca desafios no sentido de buscar e preservar uma agenda de cidadania mesmo, né, e de direitos nesses novos espaços. Então, quando a gente pensa em democracia digital, no meu entendimento, a gente está falando em direitos individuais, né, então direitos à privacidade dos indivíduos, aí que hoje
nesse processo que a gente vive de a chamada datificação, né, a geração de dados em profusão sobre os indivíduos e o controle ou não controle que as pessoas têm nesse processo, com as informações sobre as suas pessoas, né, suas vidas particulares. Diz respeito à liberdade de expressão, né, liberdade de opinião, que é um princípio tão caro aí às democracias e que está hoje colocado na linha de frente, mais uma vez, por conta desse debate todo da desinformação. Diz respeito a direitos humanos, né, então uma série de violações a direitos humanos e, por exemplo, racismo, misoginia, xenofobia, diversos tipos de opressão que encontram guarida nesses espaços, né, encontram no ambiente digital espaços onde podem exercer opressões as mais diversas, com impactos muito reais na vida das pessoas, né? O Marco tocou nesse ponto, eu gosto de reforçar também as desigualdades sociais, né? A gente que vive num país tão desigual, como isso já se reflete no ambiente digital de uma forma muito dramática, não só em termos de acesso à internet, né? Isso de fato melhorou, se democratizou no Brasil, mas as desigualdades ainda são muito grandes em termos de condições desse acesso, né? A questão educacional agora, nesse contexto de pandemia, é dramática, né? Entre quem tem condições de frequentar suas aulas por meio de ferramentas digitais, estando em um ambiente seguro e adequado, né, nas suas casas, e entre aqueles que não têm a condição nenhuma de manter alguma atividade regular educacional. Então o prejuízo é muito grande, né? E isso em relação a tudo, a informação, o consumo de informação, acesso à informação, né? E por fim também diz respeito ao debate agora muito forte no Brasil, né, muito presente, o debate da regulação desse espaço público, né, da esfera pública, esse conceito também tão caro às democracias, né, de como o debate público ele pode se dar de uma maneira saudável, aberta, e que dê voz, né, aos diversos setores da sociedade. Ele está em xeque justamente por conta dos fenômenos que a gente tem observado. Então eu entendo que a democracia digital ela tem a ideia de democracia digital, né, que eu reforço aqui, como na minha opinião é importante, no sentido de chamar a atenção das pessoas para isso, né? O quanto quando a gente fala hoje de internet, fala de redes sociais, fala de fake news, né, esse termo que se popularizou tão rápido, a gente está falando, na verdade, de democracia, né? A democracia ela não é só o voto, embora seja um elemento essencial, fundamental, ela não se restringe ao voto e às eleições, né? Ela envolve a defesa dos direitos individuais, direitos sociais, e o direito a um debate público qualificado, as condições para um debate público mais qualificado, né? Mas esse termo mais amplo também comporta uma série de outros temas que vêm sendo debatidos e que também foram destacados aqui no título dessa nossa conversa, né? Um deles a transparência, naturalmente, né? Então, como recursos de abertura de dados e de informação à sociedade podem ser potencializados em benefício da sociedade, né? O acesso a essa informação, acesso a dados, acesso ao controle do poder público, né? E o tema da desinformação, né? O que é a desinformação? Esse uso malicioso, intencional do espaço digital, do ambiente digital e das possibilidades que a tecnologia abre, que pode gerar danos seríssimos às democracias, né? Tanto em termos, de novo, de violação de direitos, como em termos eleitorais, como tem sido muito a tônica do debate, né, nos últimos 4 anos, diria, a partir principalmente da primeira eleição do Trump nos Estados Unidos, né, foi quando esse tema realmente ganhou muita força, embora já houvesse casos como o referendo da saída do Reino Unido na União Europeia, também teve, né, e foi anterior, inclusive, à eleição americana, também teve esse problema, né, de manipulação, da disseminação de conteúdos falsos, de manipulações as mais diversas. Lembrando que não é só fake news que se caracteriza como uma desinformação, né? Existe uma série de outras práticas que são utilizadas, como automação, né, o uso de robôs, como se fala também bastante, pode alterar o debate, né, manipular o debate, manipular a opinião pública.
e isso é seríssimo, né? Então, acho que vale a pena, mais um ponto que o Marco tocou, que eu acho bem importante também, a gente retomar, ter esse contexto, né, de que a internet, como a percepção sobre a internet, ela evoluiu nos últimos 20, 30 anos, né? Passando aí no início de um otimismo bem acentuado sobre a possibilidade de um espaço aberto, democratizante, que levasse recursos e voz, né, a setores marginalizados da discussão, que nunca tiveram espaço na política institucional mais tradicional, ou aos meios de comunicação tradicionais, como a internet trouxe, de fato, abriu espaço para a inclusão, né, e para um enriquecimento do debate público. E, ao longo dos últimos anos, isso foi se transformando aí, até a gente chegar hoje nesse cenário distópico, né, de um pessimismo exagerado, a ponto de ter vozes aí defendendo que a internet e as redes sociais se tornaram um mal para a democracia, né? O que, na minha opinião, é também um exagero e um risco, né? A gente pensar a internet nesses termos, como uma ameaça à democracia. O que ameaça a democracia é o mau uso da internet, então, alguns fenômenos que se expressam dentro da internet, das redes sociais, mas de forma alguma a internet. Eu acho que a gente precisa ter condições de saber, de diferenciar, né, o que é o fenômeno da desinformação e o que é o fenômeno da democracia digital, que pode ser, sim, muito benéfica e vantajosa para as nossas sociedades. Né? Então, também acho que eu gostaria de propor, né, como para discussão, que esse debate ele pode ser dividido em dois grandes campos, assim, né? Existe um ponto de vista mais amplo, que é de como as nossas sociedades elas caminharam nesse sentido de oligopolização da internet, né? Criação de oligopólios, assim, de tanto poder para algumas empresas que se tornaram hoje as empresas mais poderosas do mundo, né? Como Google, Facebook, Amazon e algumas outras, poucas outras, né? Que de fato, para muita gente, são o sinônimo da internet. Né? E a internet é muito mais que isso, mas para muita gente isso é a internet é o Facebook, é o Google, né? E por outro lado, os aspectos mais tecnológicos mesmo, que eu acho que muitas vezes é o que dá a tônica do debate, mas também é insuficiente a gente pensar como essas plataformas e seus modelos de negócio afetam as perspectivas da democracia. De fato, tem problemas sérios mesmo. Então, quando a gente pensa na forma como os algoritmos operam, né? A falta de transparência completa para a gente entender como que os algoritmos privilegiam alguns conteúdos em detrimento de outros, como eles exploram o ódio, muitas vezes, né, para aumentar a audiência e monetizar os seus serviços, né, como isso existem diversos casos já pelo mundo, de estudos também que demonstram, nossos inclusive, que demonstram, né, que conteúdos negativos, de discurso de ódio ou notícias falsas, eles têm muitas vezes engajamento maior do que conteúdos verídicos, né? Então isso é um problema muito sério. Então eu acho que isso é muito importante para a gente, de um lado, entender o problema que a gente enfrenta, não achar que é uma questão só tecnológica, né? A gente teve, fazendo um parênteses aí, quem teve a oportunidade de assistir esse documentário mais recente, né, do Dilema das Redes, que ele pinta ali um quadro bastante sombrio, mas também traz como solução muito pouco em termos de uma perspectiva crítica desse fenômeno, né? Assim, trata como se fosse uma questão eminentemente técnica, tecnológica, que pudesse ser resolvida nas mesmas empresas que geraram esse problema, né, em boa medida. Então, isso aí limita, na minha opinião, a nossa possibilidade de entender como reagir a isso, né? E eu acho que a gente está nessa fase agora eu diria que a gente está num momento, não só no Brasil, né, mas no mundo, em que esse debate ele se tornou muito crítico, né? A questão que é a questão de como regular esse ambiente. A gente teve, há 10 anos atrás, mais ou menos, no Brasil, né, digamos, um primeiro momento aí com o Marco Civil da Internet, em que
justamente reconhecido como uma legislação muito avançada, né, que ouviu a sociedade, trouxe princípios aí muito valiosos para a regulação da internet, mas agora a gente se depara com outros problemas, né, que precisam ser enfrentados. E não dá mais para rejeitar esse debate fazendo uma defesa simplesmente reativa da privacidade e da liberdade de expressão, né? Esse tensionamento entre a privacidade, a liberdade de expressão e a necessidade de conter a desinformação e os discursos de ódio, ele precisa ser exposto e debatido para a gente chegar num ponto de equilíbrio entre entre todos esses princípios que são tão caros à democracia, né? Porque o dano que a desinformação e as violações aí diversas, né, que a gente vê na internet, os danos que ele causa à democracia são reais, já se fazem sentir, né? Então a gente não pode mais deixar isso correr solto de uma forma que vá aprofundar ainda mais a situação em que a gente vive, né? Então, só encaminhando para o final, algumas questões que nós entendemos, eu entendo, né, que precisam ser muito observadas de perto quando a gente faz um debate sobre isso, né? Sobre esse tema mais geral da democracia digital. Um aspecto é justamente a dinâmica do uso de cada rede social. A gente entende que a internet ela se tornou basicamente as plataformas de redes sociais, né? Como as pessoas utilizam essas redes e como se dá a mudança no padrão de consumo de informação nessas redes, né? Então tem uma questão geracional, por exemplo, os jovens usam outras redes, a gente tem agora o fenômeno do TikTok, né? Então isso precisa ser, a cada 1-2 anos isso muda. Agora a gente tem a questão dos chamados stories, né? Que começou lá no Snapchat, depois entrou para o Instagram, agora todas as grandes redes usam isso. Isso cria um espaço de difícil acesso para quem observa, para quem tenta estudar esse fenômeno, que é o nosso caso, né? O Stories ele é muito fechado, não tem como fazer análise e acompanhar o que está acontecendo ali de uma maneira mais ampla, né? Os processos de automação são outro tema, sem dúvida, né? Como a crescente automação e a inteligência artificial dão o tom, né, muitas vezes, do que se passa dentro desse ambiente digital. Esse fenômeno da produção em profusão de dados sobre os indivíduos e como os algoritmos operam esses dados, né? Ou seja, a gente hoje, quem acessa a informação, quem lê notícias a partir de redes sociais, está lendo notícias com uma curadoria de um algoritmo, né? Que a gente não sabe quais critérios ele usa, cada plataforma tem o seu, né? Então isso certamente reforça fenômenos aí muito sérios, né? Agora, recentemente, a gente teve um debate forte sobre racismo algorítmico, como o algoritmo reforça padrões que são racistas, né? Então, isso é um tema muito importante, a questão da transparência dos algoritmos. Está só começando esse debate. Depois tem a questão do controle privado dos conteúdos, né? A gente sabe que quando se fala de fake news, né? Felizmente, eu acho que o Congresso, no debate sobre a lei das fake news, está saindo da ideia de tentar regular de qualquer forma o conteúdo, porque não é um bom caminho. Mas, por outro lado, a gente vê que hoje existe uma regulação privada dos conteúdos, né? Cada plataforma faz a sua regulação, tanto em termos de recomendação dos conteúdos, quanto em termos de remoção desses conteúdos. A gente não sabe, a sociedade não tem acesso aos critérios que são utilizados para isso, e isso é uma forma, digamos que é quase uma privatização de algum tipo de censura, né? Porque isso fica a critério de cada plataforma, dos seus termos de uso, então é muito complicado também. E onde fica nisso a neutralidade da rede, né? Que era justamente o debate de 10 anos atrás com o Marco Civil, onde fica a neutralidade da circulação de informação nesse ambiente digital, e sem falar aí nos aplicativos das chamadas mensagerias, né? O WhatsApp, Telegram, principalmente o WhatsApp, que hoje, originalmente, ele é uma mensagem privada, como se normalmente se refere a esses aplicativos,
mas que, na verdade, ele está se tornando cada vez mais uma zona cinzenta. Existem grupos públicos, existe campanha política feita por grupos de WhatsApp, como a gente vê aí nos últimos 2 anos. Então, como abordar essa questão sem violar a privacidade das pessoas, a liberdade de expressão, mas também sem deixar correr solto todo esse tipo de fenômeno que ocorre, né? Então, acho que é interessante também aqui, jogando para frente alguns pontos, pensar em como levar para o ambiente digital essa diferenciação entre a pessoa física e a pessoa jurídica, não é? Como responsabilizar canais e perfis que são públicos e têm uma atuação pública e precisam ser responsabilizados pelo conteúdo que disseminam. Canais de YouTube, por exemplo, que disseminam vídeos anti-ciência, né? Anti-vacina. A gente precisa saber quem são as pessoas que estão por trás desses canais. Não dá para, por conta de anonimato e privacidade, a gente deixar esse tipo de narrativa ganhar corpo na sociedade. Isso é claramente danoso. A gente está vivendo agora os efeitos disso, né? Do negacionismo da pandemia. Então, esses são uns dos pontos, né, Marcos? Não vou me estender aqui, acho que eu já cumpri meus 20 minutos, mas que eu acho interessante para a gente ir tratando aí a partir das perguntas que forem chegando. Mas basicamente isso. Obrigado. Obrigado, Amaro. Acho que estamos, assim, já com várias pontuações importantes sobre temas e grandes desafios que nós devemos enfrentar. Eu vou começar, Cadu, enquanto nós aguardamos as perguntas vindas pelo chat aqui do YouTube. As pessoas podem encaminhar suas perguntas, a gente vai, na medida do possível, repassando aos nossos convidados, né? Tanto o Dr. Marco Aurélio como o Amaro. Eu quero começar propondo aos nossos convidados 2 questões que me parecem interessantes a partir do que eles apresentaram agora. A primeira questão que me chama muito a atenção é o fato de que no Brasil as pessoas são muitas vezes, e eu digo assim, quase todas as pessoas, muitas vezes facilmente ludibriadas na internet, né? Acontece com muita frequência que pessoas recebam notícias absurdas que não têm nenhum fundamento e elas repassam aquilo como sendo verdadeira, como sendo verdades. Não há um senso crítico, né? Não há, inclusive, muitas condições dessas pessoas entenderem o que elas estão recebendo, que tipo de característica aquela informação possui. Isso coloca para nós o desafio daquilo que se chama hoje no Brasil de alfabetização digital, né? Então, como é que vocês veem esse desafio, especialmente pensando, por exemplo, no sistema de educação que nós temos, sistema público, sistema privado? O tema da alfabetização digital vem merecendo um tratamento adequado no Brasil? Nós estamos começando isso. Há alguma experiência que vocês conhecem do ponto de vista internacional interessante a respeito de como se prepara uma população para que consiga identificar, por exemplo, separar com mais clareza notícias falsas, absolutamente inverídicas, daquilo que pode merecer algum tipo de credibilidade? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu queria insistir um pouquinho, o Amaro tocou nesse tema agora da regulação, do marco regulatório, né? Eu também acho muito importante a gente preservar a liberdade de expressão, e o controle de conteúdos, de fato, não é o caminho a se perseguir. Mas eu fico pensando o seguinte: como nós podemos enfrentar situações que tendem a se agravar no futuro próximo, né? A gente está acompanhando agora, por exemplo, o tema da deepfake, né? Quer dizer, essas tecnologias mais recentes que permitem a alteração de imagens das pessoas. Então, a gente tem condições já técnicas hoje, né? Quer dizer, as pessoas que trabalham com isso têm condições de editar um vídeo, por exemplo, com personalidades dizendo coisas que elas nunca disseram, sustentando posições que elas jamais afirmaram. E as pessoas vão receber agora não mais um post, não mais uma notícia falsa, mas um vídeo falso. Então, é possível tolerar isso, porque, do ponto de vista da própria liberdade de expressão, a Constituição brasileira assegura a liberdade de expressão vedado o anonimato. Então, o tema da vedação do anonimato é um tema central no exercício da liberdade de expressão, de tal forma que haja responsabilidade pública, né? Então, como é que vocês se encaram esses desafios, né? Do ponto de vista da regulação, a minha pergunta seria: o que está faltando ser feito no Brasil e no mundo em termos de regulação? São essas questões. Não sei se vocês podem... Marco Aurélio quer começar? Marco Aurélio, fique à vontade. Posso começar. Eu acho assim, as pessoas, assim, em primeiro lugar, elas são ludibriadas nas redes, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu acho que tem um problema muito característico disso.
mas elas sempre foram ludibriadas, digamos assim, pela imprensa, pelos políticos que mentiam e mentem, e a propaganda enganosa deles, e promessas que não são cumpridas, e aqui no Rio de Janeiro, enfim, o Rio de Janeiro acho que é o caso mais grave que pode existir do Brasil. Acho que o Rio de Janeiro é um problema, inclusive, merece muita atenção do resto do Brasil, porque o Rio de Janeiro ele é quase que uma proxy do que pode acontecer com o resto do país se não se tomar o cuidado devido, porque nós geramos aqui governadores problemáticos, prefeitos extremamente problemáticos. Eu não estou nem querendo me estender outros problemáticos que nós geramos aqui. Então, o fato é que a desinformação e a enganação, enfim, tem um espaço aí, né, na vida pública que vive disso. Então, isso não tem uma novidade. A questão, eu acho que da novidade é que as pessoas elas retransmitem essa informação com muita facilidade, em tempo real, e na escala de milhares de pessoas ao mesmo tempo recebendo isso, né? Então, vamos supor, vamos pegar um sujeito que está num transporte coletivo depois de um extenuante dia de 10 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, tendo que fazer um deslocamento de 1h30, 2, num trânsito pesado, num dia de verão. O sujeito apertado dentro de um ônibus ou de um vagão de trem, né? De saco cheio da vida e das respostas que a política e o Estado e a democracia dão para ele. E ele vê, de repente, resolve se desligar do mundo e olhar o celular para rir de algumas coisas e ver algumas mensagens ali que na verdade, desconstrói toda a estrutura de direitos que o sujeito tem, ainda que de forma escassa, mas ainda tem. E ele realmente pensa, o problema é da política. É a política que não está resolvendo minha vida. O problema é a política, né? Temos que atacar a política. A possibilidade da gente, através de concertações, né, e até de contraditórios, mas buscar um aprimoramento da vida pública, né, e da sociedade, né? E realmente eu vejo que não é por aí, esse caminho não é esse, o caminho deveria ser como esse sujeito está falando aqui, olha só. Coisas absurdas que estão querendo fazer nas escolas, né? Querem distribuir kits gay, querem fazer não sei, enfim, o sujeito começa a comprar essas narrativas e essas versões e reproduzi-las, né? Então, eu acho que isso, em tempo real, em massa, é um problema. A gente teve a oportunidade de fazer um levantamento contínuo na Sala de Democracia Digital, e o fato é que durante o ano inteiro de 2018, a eleição inteira, nós tivemos um processo violentíssimo de desinformação durante as eleições e que, no final, redundou nos resultados que nós tivemos. Não estou dizendo que isso foi o fator de forma monumental, determinante de resultados, mas certamente foi um resultado, ajudou muito nos resultados que nós vimos, mas principalmente na desconstrução da visão de mundo, do mundo democrático, de respeito ao diferente, ao respeito ao contraditório, respeito às instituições, ao mínimo dos princípios basilares do que é uma sociedade democrática. Então, isso a gente viu, essa agressividade, essa tentativa de desconstrução cotidiana. E de 2019 a mesma coisa, e esse ano agora, com a pandemia, a mesma coisa. Né? O uso da máscara sendo condenado, né? A pandemia sendo minimizada, né? Em vez de informar, desinformando a sociedade. Então, realmente, a gente está numa situação e a gente se pergunta, bom, então uma lei vai resolver isso? Eu não acho que exatamente uma lei vai resolver isso. Eu acho que tem que ter uma lei, sim. Acho que as plataformas têm que ser chamadas à responsabilidade delas. Quando elas querem, elas conseguem agir. No caso da pandemia, vários sites aí e canais foram derrubados por desinformação,
mas nesse caso tratava-se de um terreno da informação científica, não da informação política, não da informação da visão política do sujeito contra a democracia, a favor da democracia, etc. Não era disso que se tratava, era uma questão científica. Quando a questão é científica, é mais fácil para as plataformas atuarem. Questões que são políticas, de posicionamento político, mesmo que extremadas, as plataformas são mais reticentes por várias razões, e uma delas é a liberdade de expressão, né, que o Rolim mencionou aí. E, de fato, né, então esse é um problema. Então, o limite da lei acaba sendo a liberdade de expressão. Mas aí o que eu acho que faltou e tem faltado, e eu falei isso lá no Congresso, para os nossos representantes, é fazer uma reflexão sobre a tolerância ao intolerante na sociedade democrática. E isso é uma situação, isso é uma discussão que já é muito pacificada no campo da filosofia política. Assim, isso está no Karl Popper, isso está no John Rawls. Assim, e essa discussão, ela basicamente ela é centrada no seguinte paradigma, assim. Você tem toda a liberdade de falar tudo que você pensa até o ponto que você começa a coibir a minha liberdade de falar o que eu penso, né? Então, assim, eu tenho o direito democrático de manifestar. Você não pode fazer isso e fazer um discurso que cancela a minha possibilidade de externar o que eu falo, entendeu? Então, quando existe um ataque tão grave, tão contundente, tão focado em desconstruir a possibilidade de manifestação das pessoas, e principalmente das minorias poderem se posicionar também, não serem esmagadas pela maioria, né, que essa é uma questão central na democracia, me parece que, nesse caso, os nossos representantes deveriam ter segurado mais digamos assim, a boiada, porque o fato é que se usou muito o argumento da liberdade de expressão, com o qual concordo e sou absolutamente defensor, mas se usou isso para justificar um discurso contra a própria liberdade de expressão, contra a própria democracia, né? Exaltando figuras repugnantes que foram torturadores, exaltando processos e políticos repugnantes de opressão às pessoas, de opressão a minorias, entendeu? Por diversidade de pensamento. Então, isso é inadmissível. Então, nesse caso, eu acho que o Congresso deveria ter sido um pouco mais ousado nessa discussão e não ficado tão refém. Essa é a opinião que eu tenho nesse aspecto. Eu acho que a gente vai enfrentar uma maré, não agora, mas talvez daqui a 2 anos, ou um pouco mais, ou na outra eleição presidencial, 4 anos depois, estou falando de 26, de deep fake news, que é absolutamente impossível para uma pessoa comum perceber quando se trata de uma deep fake news. Assim, eu tive uma conferência na Dinamarca um ano atrás, basicamente, 1 ano e meio atrás, e nessa conferência assim, foram vários exemplos de deep fake news, assim, é absolutamente impensável, porque por detrás não está só uma resposta programada, mas você tem elementos de inteligência artificial que articulam o discurso daquela pessoa, só que de uma outra forma. Então é impossível uma pessoa que não tenha recurso técnico na mão suficiente, capacidade de perceber isso com clareza. Então, a gente vai ver uma ameaça crescente à democracia hoje. É claro que essa ameaça à democracia não existe nos países que não são democráticos. Na China você não vai ter esse tipo de problema, né? A gente está falando de democracias no sentido assim, de separação de poderes, eleições, etc. Então, é uma outra questão, mas eu acho que é um patrimônio que nós conseguimos construir no Brasil, foi uma opção que nós fizemos, já são 30 anos nesse caminho, lutando. Eu acho que, apesar de todos os problemas do déficit de cidadania, digamos assim, de entregas de cidadania que o Estado brasileiro tem, que são gravíssimos ainda, que estão, inclusive, sendo ampliados nesse momento, infelizmente, mas o fato é que nós temos uma vida democrática, a gente tem poderes que, bem ou mal, fazem um check and balance entre si. Então,
a questão é como nós, do campo democrático, e aí eu estou falando de uma direita democrática, de um conservadorismo democrático, de um centro democrático, de uma esquerda democrática, como nós preservamos o que nos interessa em comum, que é a democracia, que é a alternância de poder, é a possibilidade de falar, é a possibilidade de não ser destruído nas redes por mentiras que são programadas e organizadas. Essa é uma questão. Eu acho que a lei, nesse sentido, ela não conseguiu chegar lá, porque ela se perdeu no Congresso em audiências e audiências e audiências e audiências, e ainda que eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados tenha sido um avanço, e eu acho que toda a legislação de fake news que está se construindo no país seja um avanço, ela ainda tem muitos problemas. Ela tem muitos problemas, ela não foi discutida suficientemente, não é uma coisa que simplesmente uma lei vai conseguir resolver. A gente está vendo agora nas eleições, assim, o TSE vai ter que enfrentar isso, e não está equipado, no meu entender, suficientemente, muito embora o ministro Barroso esteja interessado nisso, muito embora tenha posto pessoas lá, como o Thiago, que é do AP Cívico, está lá à frente daquele negócio hoje lá, buscando pessoas, parcerias para ajudar o TSE nessa empreitada, mas eu acho que a gente precisa ter um desenvolvimento institucional adequado no processo eleitoral, na checagem de dados, nos processos mais expeditos que tem que ter no judiciário de punição de crimes de difamação e de desinformação que não estão claramente tipificados. Então, eu acho que tem um exercício aí da gente fazer um aprimoramento da nossa democracia para enfrentar com mais ferramentas essa situação que ameaça ela e que é distinta do século XX. Eu volto a dizer, esse é um ponto que eu quero voltar a bater, porque quando eu falei anteriormente da educação, preparar os jovens para o mercado que está vindo, não para o mercado que está indo embora, parece absolutamente central, e é um ponto central, porque hoje o desemprego ele não é só um desemprego ocasional, ele está se tornando estrutural em função das oportunidades que aparecem, que privilegiam um saber que não existe em geral para as pessoas que estão desempregadas hoje. Né? Então, essa é uma questão, mas, da mesma forma, a estrutura de defesa do Estado democrático tem que se aprimorar para o século XXI também. O que eu estou dizendo é o seguinte: o Brasil está demorando para entender a complexidade do século XXI e se articular estrategicamente para isso, em várias camadas. Seja na questão da educação, seja na questão da norma da lei, né, dos dados, enfim, seja na questão da regulação do processo eleitoral. Enfim, a gente tem um problema hoje muito sério que eu só posso reputar a uma dificuldade cultural nossa de entender de querer entender o que a gente está vivendo, o desafio que se põe. Então, isso, para mim, é absolutamente central. A gente tem que lutar, o Brasil tem que lutar para mergulhar no século XXI e não continuar com respostas fáceis do século passado, que, infelizmente, não vão responder aos desafios que a gente tem. A gente pode perder o que a gente levou 30 e tantos anos para conseguir construir, e a gente tem que tentar preservar isso daí. O que a gente vê hoje de desinformação é brutal, e ela não acontece só no Brasil, ela acontece também entre países. Outra coisa importante se observar, ela acontece entre países. A DAP, inclusive, foi um dos lugares pioneiros em verificar a quantidade de robôs que interferiam no processo político. Né? Isso é um trabalho, inclusive, que a gente fez internacional, olhando o Brexit, olhando várias situações de eleições em outros países, coisas que foram publicadas no Financial Times. Então, assim, para nós é mais do que evidente que é necessário um aprimoramento institucional radical nesse sentido. Muito bem. Amaro, gostaria de fazer comentários sobre esses temas, por favor? Sim. Não, sobre a alfabetização digital, né, eu acho que é um tema realmente que tem crescido, né, a importância de levar essa questão para as escolas, pensar formas de conscientizar as pessoas, né, sobre o fato de que existe, né, desinformação, existe notícia falsa, existe o uso mal intencionado, né, dos recursos tecnológicos. Mas eu entendo que isso é um processo muito lento, né? É um processo muito de longo prazo. E a gente vê, por exemplo, que os jovens, né? Só para fazer, acho que esse debate pode ser... Essa questão ela tem que ser abordada de forma um pouco mais nuançada,
porque a gente vê que os jovens hoje, eles se alfabetizam digitalmente muito rápido, né? As crianças, os adolescentes, eles sabem utilizar essas tecnologias, essas ferramentas, de uma forma que nós não sabemos, assim, as pessoas, gerações mais antigas, e mesmo gerações que têm já seus 30 anos, já foram, né, viveram esse processo já adultos, né? Então, esse gap geracional, ele é muito grande, e eu acho que a alfabetização, ela passa por aí, e passa é um processo de longo prazo. O que eu acho interessante de observar, né, Rolim, sobre essa questão do deepfake, por exemplo, e aí já entrando na questão da regulação da internet, é como a gente deve fugir, né, tentando colocar assim, em forma bem dicotômica, o mais dicotômica possível, né, sempre fugir da análise do conteúdo, né, da regulação do conteúdo, e olhar sempre para a forma como esse conteúdo é disseminado. Né? Então, assim, não adianta a gente querer lutar contra ou remar contra essa tendência do deepfake, porque o deepfake ele pode ser usado para enganar, mas ele pode ser usado para sátira também, como acontece, né? Ele pode ser usado para criatividade, sabe, produção de conteúdo inovador, criativo, por pessoas que não dominam, que não têm recursos e por meio do celular conseguem criar coisas e se expressar de uma forma diferente. Então, esses recursos todos, eles têm esse lado negativo, mas ele tem também o lado positivo que a gente tem que olhar com atenção. Então, o que eu acho importante e que é fundamental, na verdade, e que eu acho que os debates regulatórios eles têm começado a caminhar para esse sentido, embora de forma lenta, o foco na forma como esse conteúdo é disseminado, né? Eu acho que essa que é a chave da questão, assim, na minha opinião. Não é possível, não dá para aceitar que o conteúdo alcance milhões de pessoas sem a gente saber quem é o responsável por aquele conteúdo, né? Ele tem que ter o direito de fazer esse conteúdo dele chegar nessas pessoas, que é a liberdade dele de fazer isso. Mas a gente precisa saber quem ele é, para essa pessoa, em primeiro lugar, né, ela se sentir inibida a não fazer coisas que sejam ofensivas às pessoas, ou que sejam inconstitucionais. Ela não pode ser, né, como o Marco falou, ela não pode pregar intolerância. Então, se ele souber que as pessoas, que a gente tem condições de saber quem ele é, ele já vai ter um primeiro estímulo a não fazer. E depois, mesmo que ele fizer, a gente precisa ter condições de chegar nessa pessoa. Seja por meio de investigação, né, de inquéritos policiais, seja por meio das plataformas. Tem que ter as informações sobre essa pessoa. Quem é essa pessoa que está disseminando esse conteúdo, né, com essa intenção maliciosa? Então, a questão do anonimato ela é muito delicada. Que, de fato, o anonimato na rede ele é importante em muitos aspectos. Para as pessoas se expressarem, para as pessoas compartilharem conteúdo que não seja... a gente vê, né, acompanha o debate, por exemplo, sobre homofobia, né? As pessoas precisam ter o direito de circular conteúdos, criar suas comunidades no ambiente digital sem ser acossadas, né, oprimidas por homofóbicos, digamos assim. Então a privacidade é importante, ela precisa ter esse direito, ela precisa se sentir à vontade e confortável no ambiente digital para se expressar, para ser ela, para exercer a sua cidadania, não é? Mas quando isso vira uma página, um canal, um conteúdo público, deliberadamente público, e que quer chegar em pessoas para gerar um impacto, né, no debate, criticar um adversário político ou coisa desse tipo, essa pessoa precisa ter cara. A gente precisa saber quem ela é. E nisso tem um papel muito importante, tem um nó aí muito grande, que é a transparência das plataformas. Porque as plataformas, elas são todas estrangeiras, né, no nosso caso. Elas são todas americanas, aí agora tem o TikTok é chinês, mas assim, são todas de fora, respondem a jurisdições de fora. Então, como a gente exige dessas plataformas salvaguardas, né,
em que a gente possa chegar a essas pessoas que disseminam esse tipo de conteúdo. Essa tensão entre a privacidade dos usuários, o anonimato, e o direito da sociedade de responsabilizar indivíduos que atentam contra a democracia, ele tem que ser desatado esse nó. A gente precisa encontrar essa forma. Eu entendo que essa diferenciação entre entre conteúdo e forma, acho que a gente tem que avançar no entendimento das formas pelas quais os conteúdos são disseminados, e depois essa questão da pessoa física, pessoa jurídica, né? A sua atuação como pessoa física na rede é do seu foro íntimo. Você faz o que você quiser. Agora, quando eu crio um canal no YouTube e começo a disseminar um determinado tipo de conteúdo que eu quero que as pessoas acessem ele publicamente, eu estou me tornando um meio de comunicação, né? Esse debate, o que é um meio de comunicação hoje em dia? Então eu preciso ter lá o YouTube, preciso saber quem eu sou, e se a justiça bater na porta do YouTube para querer saber quem eu sou, ele precisa responder. Ele precisa ter essas informações, né? Então eu acho que a regulação da internet ela precisa caminhar no sentido de fugir da regulação do conteúdo. A deepfake ela é uma realidade, ela não é possível a gente imaginar um corpo técnico que vá analisar cada conteúdo e dizer se aquilo ali é fake ou se não é fake, né? Ou dizer se é falso ou se não é falso. Esse tipo de regulação ele deve ser evitado. Minha opinião pessoal sobre isso também é que as próprias plataformas precisam ser mais abertas em relação a quais os critérios que elas utilizam para remover conteúdo. O Facebook remove conteúdo por critérios que ninguém sabe o que são. Então, o que para eles pode ser ofensivo, no caso, por exemplo, tem muitos casos de nudez, né, na rede, que é removida. Por que a nudez é ofensiva por uma plataforma? Né, isso é uma perspectiva de mundo e tal, que existem outras. A pessoa, se ela está num espaço público que quer se expressar dessa forma, ela também pode ter esse direito. É um debate complexo, não estou dizendo que seja simples, mas assim, são questões que se colocam, né? Então, essa questão do anonimato e da responsabilização é um dos principais aspectos da regulação que precisa avançar, né? E a gente vê que a Alemanha é um caso, né? Os dois grandes hoje referências aí de quem discute isso são a Alemanha e a União Europeia. Oi, Mário. Influência. Tá dando um pouquinho de interferência no teu microfone. Ó. Acho que eu estava batendo aqui com o braço. Não? Tá um chiado bem forte. Talvez seja melhor tu fechar a câmera, que daí melhora a resolução. Tá. Não, mas eu estava me encaminhando aí para o final desses comentários. Melhorou. Que a Alemanha, né, é uma referência, junto com a União Europeia, por influência da própria Alemanha. De um lado, né, quem está buscando formas de coibir a intolerância, e de outro lado, os Estados Unidos, né, que tem uma linha bem mais de autorregulação das plataformas e que tem se mostrado muito problemático. Né? Então, acho que o Brasil tem olhado para esses modelos e eu espero, acho que existem indícios de que a gente está caminhando no sentido um pouco mais de uma regulação europeia, né? Que eu acho interessante, mas enfim. Muito bem. Nós vamos passar agora para ver algumas questões que chegaram aqui pelo nosso chat, né? Cláudio Alvin Zanini Pinter pergunta: como vocês avaliam o uso de robôs nas operações do mercado acionário? A Bruna Rubner pergunta: boa tarde, parabéns pelas reflexões levantadas. Se possível, quais livros e autores vocês indicam para entender mais sobre democracia digital? Rita Gattiboni, nossa colega, pergunta: como funcionam os algoritmos? E o Cláudio retorna perguntando como os senhores avaliam quando a disseminação das informações pelas mídias sociais são velozes e verdadeiras, devem ser mantidas, porque esse espaço foi perdido pelas mídias oficiais? Essas são as perguntas até agora. Por favor. Mário, você pode começar? Posso, sim. As primeiras perguntas sobre os robôs, né? Os robôs, então, eles são, na verdade, são técnicas, né, de automação
que elas podem ser usadas num sentido propositivo, né, positivo, inclusive, por exemplo, a gente tem robôs aí, não sei quem acompanha no Twitter, né, tem robôs que acompanham tramitações no Congresso, né, acompanham decisões judiciais, geram alertas. Então, a inteligência artificial, de forma geral, né, e a automação, ela é uma realidade, assim, é incontornável, e ela tem aspectos positivos. Agora, de fato, ela pode, por outro lado, né, no aspecto mais negativo, ela pode manipular, ela tem condições de manipular, pelo meio da disseminação massiva de conteúdos, ela pode gerar por exemplo, num processo, um processo eleitoral, né, ela pode acabar com a reputação de um candidato, de um adversário político, pela disseminação automatizada de conteúdos falsos, ou se não falsos, que inflam uma determinada posição política e acabam prejudicando o adversário, né? Então é como se fosse, assim, para a gente pensar numa imagem, né, do robô, é como se a gente tivesse as pessoas debatendo numa sala, sendo que a gente tem pessoas com alto-falantes né, em cada polo da sala com alto-falantes, começam a gritar um com o outro, e o debate vira, na verdade, uma grande troca de ofensas entre os dois polos radicalizados, e o resto fica ali sem conseguir se manifestar de forma igual. E isso é o que acontece um pouco na rede, né? Os radicais, eles têm mais voz. Os radicais e os robôs amplificam isso, podem amplificar isso e tornar o debate muito rasteiro, né? Muito prejudicial ao debate público aberto que se daria se todos tivessem uma condição equânime, né? Então, a automação, o uso de robôs de forma desregulada ou descontrolada, ela acaba poluindo demais o debate e gerando uma série de consequências que precisam ser observadas, né? A questão dos algoritmos passa por aí também, né? A questão dos algoritmos passa pelo fato de que os algoritmos, eles são mediadores, eles são curadores do conteúdo que circula. Então, o algoritmo de uma determinada plataforma, ela começa a ler o tipo de atividade, né, de ação de um indivíduo na rede, de um perfil, que sites que informações eu consumo, que conteúdos eu engajo, né, eu curto, compartilho, e ele vai criando um perfil da minha pessoa, e com base nisso, ele começa a recomendar conteúdos que sabe que eu vou gostar e que vão gerar mais engajamento, né? Então esse algoritmo, ele tende a reforçar os estereótipos, né? Ele tende a reforçar as desigualdades do ambiente digital. Então, conteúdos, esse é o problema, né, do conteúdos que promovem discurso de ódio, eles geram muito engajamento e, consequentemente, aumenta o acesso àquela plataforma, aquele conteúdo, e aquilo ali em uma bola de neve, ele começa a privilegiar esses conteúdos que aumentam o engajamento. Então, na verdade, no final, a gente tem um ambiente extremamente conflituoso dentro da rede, no ambiente digital, né? Extremamente prejudicial e muitas vezes opressivo às pessoas, né? Mas é claro que os algoritmos, eles também fazem parte do modelo de negócio das plataformas, né? Então é muito delicado realmente cobrar uma transparência nas plataformas, é necessário, mas é um terreno minado, é difícil de chegar nesse ponto de equilíbrio, né? As outras perguntas quais são, Rolim? Desculpa. Não sei se o Marco quer... De repente, se o Marco quiser comentar também, nós temos aqui basicamente o tema da sugestão de livros sobre democracia digital. A outra questão é essa dos algoritmos, que começou a ser respondida agora, né? Tá. Eu vou falar, tem uma pergunta também sobre o espaço perdido das mídias tradicionais, que eu acho, vou começar por aí. Isso. Eu acho assim, as mídias tradicionais, elas estão em xeque no mundo todo, elas não estão em xeque só no Brasil, né? E elas estão tentando se reinventar no mundo digital, né? Como também a política está tentando se reinventar no mundo digital. A política, basicamente, ela funcionava, uma boa parte dela, pela televisão, e agora, nas últimas eleições de 2019, a gente viu que a televisão não foi tão impactante, e o que a gente vê hoje
é uma dobradinha entre a televisão e as redes sociais, em que a televisão incorpora elementos icônicos, inclusive, das mídias digitais. Então, na verdade, tem um efeito que é ao contrário do que se imaginava, na maior parte dos casos, em 2018, na eleição de 2018, à exceção, digamos assim, do grupo mais à direita que acabou ganhando a eleição em torno do presidente Bolsonaro, que soube utilizar as redes muito melhor do que qualquer outro grupo político, agrupamento político durante as eleições. Mas o fato é que as mídias estão tentando se reinventar, porque se você olhar o formato papel, por exemplo, a perda é bastante significativa e constante. Então, esse formato está fadado a realmente virar um nicho muito pequeno, quase de posicionamento num espaço público, mas não de fato o que vai pegar a maior parte das pessoas. Então, por outro lado, as pessoas têm um certo saber de como lidar com a opinião dos diversos tipos de mídia tradicional, né? Conhece os jornais, conhece a visão deles, conhece muitos dos comentaristas que estão na televisão, estão nos jornais, então faz até uma calibragem do que as pessoas falam, comparam uns com os outros. E o problema todo é quando você vai para as redes, principalmente você pega o YouTube, por exemplo, você vê canais surgindo do dia para a noite sem a menor embasamento, você não sabe quem é o diretor, quem é o editor, quem é o produtor daquele negócio, quem está financiando aquilo, essa informação que está saindo ali, ela é accountable, ela pode ser checada, ela pode ser cobrada, ela tem algum compromisso com alguma coisa, e em geral não tem. O que me preocupa mais nesse caso em específico é que muitas vezes esses canais eles recebem investimentos que vêm através das plataformas de espaços que são comprados pelas empresas, inclusive empresas públicas, pela área de comunicação para fazer promoção dos seus produtos, ou das suas políticas, ou promoção institucional, que seja, e isso acaba sendo distribuído pelas plataformas, e uma parte desse dinheiro deságua em canais de informação e uma parte em canais de desinformação, e a gente tem o exemplo aí do Sleep Giant, que é extremamente interessante nesse sentido. E aí eu acho, inclusive, fazendo um parênteses, um espaço importante dos tribunais de contas, para fazer eles seguirem o dinheiro para onde ele está indo. Não basta o sujeito dizer que, da comunicação do governo, dizer que está gastando dinheiro com o Google para informar a população. É importante saber aonde o Google está botando o dinheiro e a imagem do órgão público que está sendo promovido e impulsionado. Então, isso é uma coisa importante, isso deve ser pensado e refletido como se fazer. Uma forma de fazer isso seria a adoção, digamos assim, aí fica uma dica boa para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, ser pioneiro em construir uma estrutura de blockchains aí, sugerir ao Estado uma estrutura de blockchain para poder seguir o dinheiro por onde ele anda, né, e onde que ele vai, até a ponta de onde ele é utilizado para promoção e para transparência e para informação do cidadão, né? Porque não faz sentido o Tesouro Estadual, o Tesouro Municipal, o Tesouro Federal financiar sites indiretamente, né, sem querer, inclusive, né, que atentam contra a própria democracia e o Estado brasileiro. Então, essa é uma questão importante. Mas, assim, fechando os parênteses, eu acho assim, que as mídias tentam se reinventar. Se pega o caso do New York Times, é um caso de sucesso. O The Guardian começou um caminho também nesse sentido e tem sobrevivido, né? E a gente vê outras empresas tentando modificar a sua forma de negócio e saindo, inclusive, de alguns nichos e investindo em outros, né? Então, por exemplo, você tinha a Globo com a NET, a Globo não é mais proprietária da NET, saiu disso, agora criou um canal próprio dentro da NET, dentro de outras plataformas para a sua programação e seus jornais, etc. E saiu daquilo, e claro que acabou. Então, a gente vê uma situação em que há uma mudança muito grande nesse mercado. Plataformas, por exemplo, começam a gerar uma produção também jornalística. Isso na Europa é objeto hoje de uma discussão, inclusive,
de pagamento das plataformas pela informação que elas estão utilizando de outros meios de comunicação, de jornais e tal. Então, eu acho que a gente está num processo de revolução na comunicação, de revolução nas empresas que lidam com a comunicação, ao mesmo tempo um perigo pela profusão de canais que vão populando aí as redes e de uma parte significativa de excelência extremamente duvidosa, né? E muitas vezes com o objetivo de desinformar ao invés de informar, né? Então, a gente tem uma complexidade também nesse campo, e eu diria, sobretudo, nesse campo. O campo da comunicação, junto com a ciência de dados, são os dois campos de liderança nesse primeiro quarto de século que a gente está vivendo, né? O próximo vai ser, muito provavelmente, as biotecnologias. Então, isso daí é uma coisa que a gente vai ter que entender melhor e vai ter como sociedade que fazer uma discussão bastante ampla. Sobre literatura, a literatura hoje é ampla nesse sentido, fazer uma propaganda aqui lá da DAP, acho que se você pegar os relatórios da DAP, pegar os reportes da DAP, pegar os cadernos que a DAP edita, as pessoas já vão ter uma bibliografia bastante densa e interessante, né? Tem um caderno em especial que eu gosto muito, não tão simples assim, que fala sobre a nossa metodologia, como é que a gente faz a análise das redes sociais, como é que a gente faz a filtragem linguística disso, como é que a gente trabalha com isso. Quem quiser pode ir no site lá e baixar de graça, então não vai ter problema nenhum em acessar. Fora isso, você tem pesquisadores que são célebres no mundo inteiro, você tem as publicações do Oxford Internet Institute. Hoje, se você for na Amazon, tem mais de 32 livros publicados só desse instituto lá, todos eles são extremamente relevantes, né? Você tem, obviamente, os trabalhos seminais do Manuel Castells, né? Você tem, enfim, uma série de sociólogos que são importantes que discutem a questão das redes sociais. Na Alemanha também a gente teve a Janet Hoffmann conosco, uma grande pesquisadora também, tem produção interessante para ser pesquisado dela, pode ir tranquilamente na Amazon, você vai encontrar os trabalhos dela, enfim, do Weizenbaum Institute em Berlim, por exemplo. Então, enfim, não acho que haja um grande problema de arrumar bastante informação sobre isso. Tem professores, Wilson Gomes, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, é ótimo. A Rosana, que está agora na Inglaterra, mas que era professora da URGS, né, antropóloga, tem um trabalho muito interessante também sobre isso. Então, enfim, acho que existe uma capacidade grande já e uma literatura bastante grande de ser explorada. Não vejo muito problema. Começa pegando lá, baixando nossos arquivos lá, que são gratuitos, a partir dali você tem a bibliografia e vai seguir. E acrescentando, né, Rolim, o clássico do campo, né, Marco? Manuel Castells, quem tiver interesse, tem uma trilogia lá dos anos 90 ainda, sobre a sociedade em rede. E tem um autor também americano, que é interessante, o Yoshai Benkler, porque ele publicou um livro na década passada sobre a riqueza das redes, né, fazendo um paralelo com a riqueza das nações, em que ele tinha uma perspectiva bem otimista de como seriam as redes, né, a esfera pública interconectada. E há 2 anos atrás ele publicou um outro, em que o tom é completamente outro, né? E aí ele vai falando da questão da propaganda no ambiente digital, da desinformação. Então, um exemplo bom, eu acho, de como evoluiu essa discussão. E, por fim, um manual que recém saiu, não um manual, né? Uma coletânea por Cambridge, que a gente tem lido muito no nosso grupo de pesquisas lá, que é em inglês, né? Social Media and Democracy, The State of the Field and Prospects for Reform, que é de Cambridge, 2020, é uma coletânea com alguns dos principais autores do mundo, e traz várias dessas questões, né? Então, quem quiser buscar no Google, e só para deixar o link do nosso site, que o Marco mencionou, né, o observademocraciadigital.org, lá tem uma série de estudos que a gente fez nos últimos anos, né? Então, quem tiver interesse, estão mais do que convidados. Muito bem. A gente
gente vai solicitar de vocês só um favor de essas sugestões todas que o Marco Aurélio levantou, agora o Amaro também, se vocês puderem depois nos mandar isso por escrito, porque algumas pessoas estão perguntando aqui, pede para repetir a referência, enfim, então manda para a gente, que a gente fala e depois distribui para o pessoal, tá bem? Tá bom. É importante notar que a DAP agora lançou um MBA, quem quiser fazer vai ser totalmente por Zoom, já está aberto aí as inscrições, e o Amaro, um dos coordenadores, pode falar um pouco sobre isso, mas acho que é interessante porque é um campo novo, extremamente excitante, dinâmico e, ao mesmo tempo, cheio de oportunidades, inclusive, quem quiser, não só intelectualmente, mas também quiser trabalhar nesse campo, acho que a oportunidade é fazer um curso da Fundação Getúlio Vargas e que possa ser por Zoom, né, totalmente digital. Então, o sujeito pode fazer e eu acho que, com certeza, vai ser uma experiência interessante. O Amaro pode falar mais sobre isso daí. Super bom. Inclusive, o Carlos Eduardo já fica encarregado, o Cadu, de conseguir bolsa para a gente poder fazer esses cursos. Deixa eu só fazer uma sugestão, me desculpe assim a ousadia, mas é que eu acho que é um texto tão leve e tão inquietante. Vocês devem ter lido Os Engenheiros do Caos, do Juliano da Empoli. Esse livrinho aqui, ele é super interessante, porque é um pequeno livro de um relato sobre a experiência italiana, da política italiana, toda ela centrada em fake news e em gestão de filiados, inclusive, através de computadores, de redes sociais, e é super inquietante, assim, pela distopia que se permite vislumbrar, né? Mas, enfim, nós não temos mais perguntas por enquanto, Cadu. Encaminhamos para o encerramento ouvindo os nossos convidados? Podemos encaminhar assim? Então, eu gostaria que vocês dois, invertendo a ordem agora, acho que o Amaro poderia começar e depois o Marco Aurélio continua, o tema de finalização, o tema balanço, digamos assim, do nosso debate. Se vocês pudessem dar esse fecho, fiquem à vontade, por favor. Tá legal, obrigado, Rolim. Não, eu para título de considerações finais, né, eu gosto sempre de reforçar esse aspecto bastante, como esse debate tem evoluído, né? Eu acho que a gente passou aí por várias fases ao longo dos últimos anos. Acredito que ali entre 2016 e 2018, né, foi o momento mais crítico em que mais crítico no sentido, foi o momento em que se evidenciou o tamanho do problema, né? Antes de ter as pessoas discutindo o quanto isso poderia ter impactado a eleição americana, influências externas aí, né, em processos eleitorais. Depois a gente teve a eleição no Brasil, né, com toda a questão do WhatsApp, a circulação de conteúdos ali falsos aos milhões, né, em grupos de WhatsApp, comunidades, etc. E eu acho que agora a gente está chegando num momento em que o debate sobre como enfrentar esse problema, ele começa a amadurecer um pouco, né? Eu acho que já tem várias propostas sobre a mesa, assim, sendo debatidas. Tem alguns países que estão na frente, como reforçando, né? Eu acho que é o caso da Alemanha. Acho que a gente teve recentemente um evento com eles, que uma das convidadas era uma ex-ministra da Justiça, né? Até o ano passado ela era ministra da Justiça da Alemanha, e ela fez relatos bem interessantes sobre como alguma legislação de remoção de conteúdos, a forma como eles encontraram, né, de cobrar maior proatividade das plataformas em remover conteúdos, e eles já têm um balanço de resultados disso depois de um ano, né, e é um balanço bem positivo na redução de conteúdos de discurso de ódio circulando, né. Então eu acho que a coisa lá caminhou, é um exemplo interessante. Nos Estados Unidos a gente vê o contrário, né, como a coisa ainda está muito confusa, muito no plano da autorregulação das plataformas, que é uma coisa que não tem dado resultados muito promissores. A gente vê agora até o governo americano querendo remover o TikTok, né, proibir o TikTok dentro do seu, ou seja, vai de um extremo ao outro do debate em questão, claro que por interesse político, mas assim, como a autorregulação ela gera problemas, porque ela não enfrenta as questões da democracia, que só podem ser enfrentadas no plano político mesmo, né, de cada democracia, na soberania de cada país, em pensar como preservar
os princípios democráticos de cada Constituição, né? Então, acho que a gente está nesse momento. Eu acho que, embora, como o Marco falou, o debate sobre a lei das fake news ele tenha sido muito, muito apressado, né? Eu acho que ele já avançou do Senado para a Câmara. A lei agora ela se encontra na Câmara, né? Na Câmara dos Deputados, já foi aprovada no Senado, agora ela está na Câmara. Deve ser aprovado alguma coisa, tudo indica que deve ser aprovado, mas muitos dos pontos mais complicados eles já acabaram sendo removidos. Acho que ainda tem avanços para fazer. E a gente sabe que a política, né, o Rony sabe muito bem, ela tem os seus tempos. Assim, acho que a gente não pode desperdiçar a oportunidade de atacar de frente alguns dos problemas que estão colocados, né? Então, essa questão da transparência das plataformas, o que for possível, essa questão de enfrentar, né, o anonimato de canais e perfis que têm um impacto público, mas preservando a privacidade. Então, acho que o momento agora é da gente olhar com muita atenção esse debate sobre a regulação do ambiente digital, né? E reforçando como eu acho importante a gente pensar cada vez mais essa discussão em termos de democracia digital, né? Não só desinformação, porque a desinformação ela tem um teor negativo, né? Ele tem um viés negativo e acho que nos induz a conclusões muito negativas também sobre o impacto da internet na democracia. E eu acho que a internet tem muitas coisas positivas, assim, não tenho dúvida que a internet traz para o debate um incômodo muitas vezes, né? Fazendo um parênteses aqui, eu acho que a internet, o debate, a questão dos memes, né? Como isso muitas vezes pode passar a ideia de um debate raso, superficial, pobre. Na verdade, ela está trazendo novas linguagens para a democracia, né? Para o debate público. E eu acho que isso tem que ser visto numa chave positiva, né? Desde que a gente consiga ter os mecanismos para coibir o mau uso dessas tecnologias. Né? Então, acho que eu gosto de propor e defendo sempre o uso da democracia digital, entendendo como o espaço onde os princípios da democracia, da cidadania, dos direitos individuais se expressam no ambiente digital em simbiose aí, né, com a democracia como a gente está acostumado. Então, eu acho que essa chave positiva é interessante para a gente pensar como melhorar o ambiente digital, enfrentando seus aspectos negativos e preservando o que ele trouxe de bom nos últimos anos, né? Então, agradeço mais uma vez o convite, o espaço, e ficamos à disposição aí futuramente, quando a gente quiser retomar essa discussão. Obrigado, Rolim e Carlos Eduardo. Nós que agradecemos muito, Amaro. Vamos ouvir Marco Aurélio, então, por as suas considerações finais, por favor. Tá bom, eu vou terminar pelo que eu deveria ter começado, na verdade. É curioso, mas é uma coisa que me ocorreu de mencionar no final aqui. Nós acabamos tendo uma visão meio positivista da política e do mundo social, entendeu? A gente acha que tudo pode ser racionalizado, a gente pode medir as coisas, comparar, mas a verdade isso não acontece bem assim no nosso dia a dia e nas redes sociais isso não acontece assim whatsoever. Esse é um ponto importante. Eu acho que as redes elas são, sobretudo, um espaço emocional. E, como tal, ela nos carrega para uma certa tendência de polarizar mesmo, de radicalizar. Então, ela é um ambiente que favorece muito a polarização, a coisa impensada. Não é à toa que, como o Amaro mencionou, não é à toa que os memes, por exemplo, as piadas e tal, acabam surtindo tanto efeito, né? E, por vezes, um comentário acaba sendo muito mais, tendo uma repercussão imensamente maior do que uma análise, digamos assim, um pouquinho mais organizada, digamos assim, de um ponto qualquer da política ou da vida social como um todo. As redes têm essa característica, elas promovem principalmente o nosso lado emocional. A gente vê uma mensagem e a gente reproduz essa mensagem, manda para uma lista de amigos ou de conhecidos, a partir, primeiramente, do que nos atrai emocionalmente. Depois a gente racionaliza em cima dela. Ou, às vezes, nem racionaliza, simplesmente acha interessante, engraçado,
pitoresco ou oportuno, ou está com raiva de alguma coisa e concorda e pá, e manda. E aí a gente cai num problema sério, porque se alguém souber usar isso muito bem, você vai ver, por exemplo, o Rolim mencionou ali o caso da Itália, né, no livro que ele apontou, e, por exemplo, na Itália aconteceu isso na política. Enfim, a utilização das redes garantiu que partidos mais radicais, mais extremos, tivessem um resultado extremamente auspicioso em eleições, né? A gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos, a gente vê o discurso radical também no Brasil tendo o seu espaço, né? E não acho que seja privilégio só da direita, então acho que na esquerda isso acontece também. Acho que a direita só é mais competente em utilizar as redes do que a esquerda. Mas o fato é que essa dimensão emocional ela é muito complicada, mas ao mesmo tempo isso é um fato. É um fato que as redes estão aí, não vão sumir, elas vão só evoluir, como foi observado pelo Rolim, né? Vai sair da fake news para deep fake news e por aí vai. Tem seus aspectos positivos também, claro, a rede tem seus aspectos positivos, é importante que ela vai evoluir também, mas assim, ela tem uma parte emocional grande e, portanto, quem constrói uma relação que tenta favorecer o fortalecimento das instituições tem que estar atento em como se comunica com as pessoas. Então não basta, por exemplo, você criar um site, um canal e dar uma informação precisa. Você tem que fazer as pessoas terem interesse também em olharem aquela informação, em degustarem a informação e também digerirem a informação. Não é informação para fazer entre experts, é uma informação, muitas vezes, para a pessoa comum entender. Então, a parte de visualização de dados e de design de dados é uma coisa que acaba sendo extremamente importante também dentro do mundo de transmissão da informação das instituições para a sociedade. Então, eu falo de novo isso porque eu estou falando com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, extremamente prestigioso e importante dentro do arco de tribunais de contas que tem no Brasil, né? E isso é uma coisa muito importante. A informação que vocês provêm é essencial para a sociedade, mas ela tem que ser construída de um jeito que a sociedade queira olhar, entender e seguir. E ela tem que ser aprimorada, como eu sugeri, por blockchains e tal. Mas isso tudo dialoga com a transparência e dialoga com os requisitos fundamentais de preservação e aprofundamento da democracia no século XXI. Eu acho que essa é uma luta que a gente está travando, eu acho que ela não está resolvida, eu não acho que a democracia seja uma coisa que uma vez estabelecida, ela é imutável, né? E se a gente quer manter o regime democrático, a gente tem que se preocupar em aprimorá-lo, e aprimorar nos dias de hoje significa em que a sociedade possa absorver as coisas. E ela só vai absorver as coisas porque a rede é mais emocional, se a informação fidedigna for também construída de uma forma correta, em que as pessoas possam absorver isso com mais facilidade e tenham interesse, inclusive, em repercutir isso. Então, tem toda uma ciência por detrás disso, e isso eu só posso resumir com uma palavra. Eu acho que nós vivemos um momento muito difícil, mas excitante ao mesmo tempo. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de poder passar essa mensagem aí para vocês e para quem está nos ouvindo. Muito bom, muito bom. Nós queremos agradecer muito a presença de vocês dois. Foi uma honra para nós, o Tribunal de Contas, contar com essa expertise da FGV, com dois analistas que têm uma larga tradição e que enriqueceram tanto esse debate. Cadu, gostaria de fechar a live para dar alguma programação para frente? Então, passo a palavra ao Cadu, agradecendo mais uma vez aos nossos convidados e às pessoas todas que participaram com as suas perguntas. Obrigado, Rolim. Meus agradecimentos aos participantes e, encaminhando para o final do nosso evento de hoje, lembro a quem se inscreveu que os certificados já estão à disposição e que a avaliação é sempre bem-vinda. Vou dar uma dica também, duas até. Os documentários Privacidade Hackeada e A Era dos Dados são bem interessantes. Privacidade Hackeada eu já tinha assistido há algum tempo atrás, e vale a pena, e A Era dos Dados eu comecei a assistir ontem e é quase assustador, né? Mas são os novos tempos. Vamos lá. E um abraço eu mando para Késia Medeiros, lá do Tribunal de Contas de Alagoas,
lembrando do grande evento que nós fizemos semana passada, que assim como os nossos demais eventos, e como esse de hoje também, eles ficam disponíveis no YouTube, no canal TCE Gaúcho Playlist. Clica lá que todas as nossas atividades estão. E lembrando que hoje é o dia do professor, nosso abraço a todos os professores. Amanhã nós começaremos um seminário tendo como tema o novo Fundeb. Amanhã serão 2 painéis. O primeiro, às 13h30, com o tema Avanços com a Emenda Constitucional número 108 de 2020. A mediação está a cargo do professor Juca Gil, da URGS, e os convidados são a deputada federal Rosa Neide e o senador Flávio Arnes. E na sequência, às 16h, o segundo painel, com o tema O Financiamento da Educação Pública no Brasil. Neste painel, a mediação está com o conselheiro do nosso Tribunal de Contas, César Miola, e os convidados são a professora Nalu Farenzena, da URGS, e o professor José Marcelino, da USP. E na semana que vem, dia 23, às 14h, teremos o terceiro painel. A mediação é da nossa colega Débora Brondani e os convidados são Daniel Cara e Paulo Sena. Por fim, se possível, fiquem em casa. Muito obrigado pela presença e até amanhã. Tchau!